caros telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos numa página difícil, mas ao mesmo tempo profunda e substanciosa. Ailton, continue, por favor, Sim. Onde nós... Nós fomos no capítulo 5 até o versículo 29. Agora vamos, então, a partir do versículo 30. Você seria capaz de condensar em 3 palavras o que vimos na semana passada? O senhor falou sobre a questão da morte espiritual e da morte biológica e de que agora eu não vou lembrar aqui exatamente o que foi que nós falamos, mas é que aqui a questão em primeiro lugar, já a vida de Deus no presente, sim, já a escatologia realizada, os mortos já podem ouvir a palavra de Deus, os mortos já passam, escatologia realizada, escatologia antecipada, os mortos já passam da morte para a vida, mas depois o evangelista, como toda a tradição cristã, não se esquece da escatologia futura. Só que relacionou as duas e colocou algo já no presente. Já no presente se pode escutar e se pode passar da morte para a vida. Não é preciso esperar você morrer para receber a vida de Deus. Você já recebe agora. E nesse caso, se você tem a vida de Deus, o que é sua morte? A morte biológica agora. Uma pantomima, nada mais. Uma cessação do provisório para explodir o definitivo. Inclusive você tinha falou sobre a questão dos sinóticos não ver desta maneira. Não vem. Vem tudo no futuro, né? Exatamente. Depois do julgamento, né? Com a ressurreição final. Com a ressurreição final, isso mesmo. Então vamos então a partir do capítulo 30, do versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. E agora, bom, continue. Um outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. E agora nós entramos para uma outra, digamos, teologia. Passamos da teologia da escatologia futura e realizada para a teologia do testemunho. O quarto evangelho é um texto jurídico. Por quê? Porque ele dá aos leitores a impressão de que Jesus está sendo julgado. Jesus é o grande julgado. De um lado estão as testemunhas de defesa de Jesus. De outro lado estão os opositores que acusam Jesus. Isto tudo era vivido por essa comunidade no final do século I. Era a realidade da comunidade. Enquanto mais se elevava o personagem Jesus, ele é Deus, mais se sofria a partir da oposição judaica, que não aceitava nada disto. Portanto, Jesus sendo ao mesmo tempo um sinal de contradição. E sendo um personagem que dividia, lamentavelmente, 2 comunidades que não queriam outra coisa a não ser a glória de Deus. Cristãos de um lado e judeus de outro lado. Ambos buscando a glória de Deus, a maior glória de Deus, e ambos em total desacordo por causa desta glória com relação a Jesus. E então, este texto, este longo discurso, agora vai elencar as testemunhas que Jesus
tem em seu favor. Agora, nos cursos passados, o evangelista, você já colocou esta questão para você mesmo? Estas palavras espelham realmente o que Jesus disse? Não, né? Ele está um pouco João falando para a comunidade, né? E ajustando, vamos dizer assim, não sei se é o termo agora, acho que não, mas para que aquilo ficasse algo entendível. Mas né? essas palavras são palavras de Jesus? São palavras que foram pronunciadas por Jesus? Ou são palavras criadas por João, ou pelo evangelista? Acho que tem um pouco de cada, né? Aqui nós precisamos tomar cuidado. O texto, é claro, que é altamente elaborado, e foi elaborado durante 60 anos, não menos. Mais que a sua idade, está vendo? De elaboração Bem desse mais que a minha texto. idade, diga-se de Pois é, passagem. pois é. E, no entanto, existe no texto algo de primitivo. Existem camadas mais primitivas no texto. Essas camadas mais primitivas se aproximam mais da época de Jesus. Numa exegese profunda, se distingue o mais antigo do menos antigo. Entende? Sim. E o mais antigo pode ressaltar, pode remontar aos anos 30, 40, enfim, ao primitivíssimo cristianismo. Sobretudo quando o material mais primitivo entra em contato com o mesmo material, o material análogo dos sinóticos. Agora, em história, e nós estamos aqui em história, nunca se usa o adjetivo certo. É certo. Anunciou isto. Nunca se usa De isso. fato. Em história não, porque história não é matemática, história não é física, não é química. Em história se usa um voto altíssimo, quase certo. Porque Muito provável, provável, possível, improvável, muito difícil, impossível. Assim como é muito difícil dizer certo, é também muito difícil dizer impossível. não, o impossível. E nós ficamos aqui pelo meio. No caso de alguém quiser, ou se alguém quisesse buscar as mesmíssimas palavras de Jesus. Uma questão que, de resto, é um tanto ociosa, porque o Evangelho originalmente foi escrito em grego. E Jesus nunca falou grego, ao que tudo indica. Jesus falou aramaico. Jesus nem falou nessa língua. O que nós podemos tentar descobrir é se algo disto aqui já estava no grego, já estava traduzido no grego, já era transmitido em grego nos primeiríssimos anos de Jesus. Por quê? Porque nós não podemos partir do pressuposto ingênuo, tonto, que Jesus só chamou atenção sobre si depois da morte dele. É claro que Jesus chamou atenção muito antes de morrer. É evidente que Jesus atraiu uns e repugnou a outros. Não é teria evidente. nem morrido também, É né? evidente, é claro. Não teria Então, chegado onde chegou. Essa tradição de Jesus é uma tradição pré-pascal. Já começou antes da Páscoa. Já deve ter começado. Não podem os discípulos terem como que saído de uma amnésia total só depois da Páscoa. Eles já tinham alguma coisa, já tinham alguma ideia a respeito de Jesus. Não só os 12, mas todos aqueles que escutaram Jesus, que ouviram Jesus, que caminharam com Jesus, fizeram uma certa imagem de Jesus. E isto, claro, foi corroborado pela Páscoa. Mas eu não posso dizer que a Páscoa foi uma revelação tal, foi uma luz tal, que deixou completamente na escuridão o que veio antes dela, o que se passou antes dela.
ou seja, a de Jesus. Portanto, quando eu chego em camadas muito primitivas e com relacionamento ou analogia com sinóticos, eu chego bem próximo desta primeiríssima tradição de Jesus. Não sei se expliquei bem. É um pouco complexo, porque o assunto é, né? Então, mas dá para entender. Talvez, acho que se fizesse isso de uma maneira um pouco menos técnica, é possível? Fazendo de uma maneira um pouco menos técnica. Com palavras mais simples, vamos dizer assim. Digamos que pessoas miraculadas por Jesus, exorcizadas por Jesus, essas pessoas deveriam ter uma certa ideia de Jesus. É evidente. Jesus falou muita coisa. Jesus falava máximas, proferia provérbios. Isto aqui deve ter caminhado de boca em boca, oralmente. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Bem, você tinha pedido que eu me explicasse melhor? Isso eu já tinha iniciado, inclusive, né? Não é me explicar melhor, mas talvez, porque foi muito bem explicado, mas os termos e as terminações aí foram todas da mesma teologia alta. Muito material sobre Jesus. Bom, em primeiro lugar, Ailton, vamos começar então da estaca zero. Nada, absolutamente nada de Jesus veio diretamente a nenhum de nós. Nada, absolutamente nada. Tudo que nós recebemos, recebemos de outros. Foram outros que ouviram antes de nós, foram outros que se surpreenderam antes de nós, foram outros que receberam antes de nós, guardaram e transmitiram. O que eu quis dizer é que esta transmissão, esta tradição, não se iniciou apenas com a morte de Jesus. Ela deve ter se iniciado antes da morte de Jesus. É claro que depois da morte de Jesus, esta tradição pré-pascal recebeu uma luz nova, a luz da Páscoa. Nem por isso os convertidos cristãos deixavam de querer saber o que Jesus, antes de sua morte, havia dito, havia feito, havia ensinado, quer por curiosidade, quer sobretudo para modelar a própria vida, a vida do Mestre. Portanto, houve já uma tradição de Jesus em vida de Jesus. Bartimeu, por exemplo, conheceu Jesus. Bartimeu devia ter alguma ideia de Jesus. Simão de Cirene ajudou Jesus a carregar a cruz. Marcos diz que ele era pai de Alexandre e Rufo. Para que esta informação? A não ser devido ao fato de que Simão de Cirene acabou entrando no grupo dos primeiríssimos discípulos de Jesus. Percebe? Uma tradição de Jesus já se veio fazendo antes da morte de Jesus. E essa tradição continuou, agora enriquecida, depois da morte de Jesus. Mas é interessante que em Jerusalém era uma cidade altamente grecizada. Isto é, grecofone. Não quero dizer que todos os judeus falassem grego, mas muitos ali falavam grego. Muitos em Jerusalém. Portanto, eu acredito que oralmente a pregação sobre Jesus, já em Jerusalém, e nos anos 30 e 40, já estava traduzida para o grego. Ainda na Palestina. E não apenas quando saiu da Palestina e foi para os gentios. Antes, quem sabe até, de Paulo se converter. Porque havia judeus helenistas que falavam grego e que aderiram ao movimento de Jesus logo depois da Páscoa. Que não era nem chamado cristianismo ainda. Era uma seita judaica messiânica. Então, quando se chega a isto, se percebe que o grego tem boas chances de ter uma vida bem primitiva, ou de ter começado a existir bem primitivamente, e não apenas quando foi redigido o texto, não é,
com o primeiro evangelista Marcos. Certo? Dá para entender assim? Sim, sim. Dá. Então agora, eu já expliquei, aqui há material primitivo misturado com material mais recente, mas é claro que é uma reflexão teológica. Não. E se você quiser, e para tranquilizar consciências escrupulosas, posso dizer que se Jesus não disse isso em vida, da mesma maneira como está aí, inspirou pelo Espírito Santo o autor, o evangelista que escreveu. Exatamente. Eu ia sugerir aqui, padre, que, se é possível, acredito que sim, conforme for lendo aqui, o senhor ir explicando, como já fez outras vezes, este pode ser um texto primitivo. Nem sempre eu posso. Bom, quando puder eu faço. Quando puder, o senhor faz. Sim. Né? Quando o senhor tiver esse... Sim. Tá bem? Então nós vamos agora do versículo 33. Vós enviastes emissários a João. Esta é a primeira testemunha. E o evangelho começou com João. Pois é. Está vendo? Vós enviastes emissários a João. E ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de um homem, mas falo isso para que sejais salvos. Este João Batista, de acordo com esta tradição, foi a primeira testemunha que depôs em favor de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, capítulo 1, aquele que tira o pecado do mundo. Exatamente. Segundo, ele era a lâmpada que arde e ilumina. E vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. Há uma relação entre a lâmpada e a luz, só que a lâmpada não é a luz. Isto porque o texto é polêmico com relação a João Batista. Este é um texto tardio. Esse é um texto tardio. Esse é um texto tardio por causa da polêmica com João Batista. Por quê? João Batista e Jesus morreram nos anos 20, mas ambos deixaram discípulos. E houve discípulos de João que não se converteram ao cristianismo. E julgavam que João, e não Jesus, fosse a luz do mundo, os joanitas. Agora, para este evangelista aqui, o pecado deles é bem menor que o dos outros judeus. Eles apenas confundiram a lâmpada com a luz. Eu, porém, dou testemunho maior que o de João. As obras que o meu pai me encarregou... Este é o segundo testemunho. As obras. Leia. Que o meu pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que meu pai me enviou. Segundo testemunho. É o testemunho das obras de Jesus. Que se entende por testemunho das obras de Jesus. Bom, aqui, neste evangelho aqui, os sinais e prodígios que Jesus realizou. Ele escolheu 7. Também o Pai me enviou, que me enviou, dá testemunho de mim. Este é um terceiro testemunho. O testemunho do Pai, que me enviou e que dá testemunho. Então, João, as obras, o Pai. Agora, os exegetas que sempre buscam, Esmiuçam tudo. querem saber em que época, exatamente, em que momento o Pai deu testemunho de Jesus. Este evangelista não traz o episódio da transfiguração. Lá, o Pai deu testemunho de Jesus a pelo menos 3, Pedro, Tiago e João. E a voz do Pai se fez ouvir, este é meu Filho amado, ouvi-o. Mas aqui não existe a transfiguração. Portanto, os exegetas se perguntam, e a meu ver com toda a razão, quando foi que o Pai deu algum testemunho de Jesus? E aqui, pelo contrário, ele nega justamente isso, né? Não, ele não nega. Não, o que está dizendo, da questão da voz, de ter ouvido, porque diz, jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Pois é, mas em que momento o Pai, nesse texto, no Evangelho de João, na teologia de João, deu ou dá testemunho de Jesus? Seria capaz de mostrar um momento? Não precisa. A resposta é esta, a melhor resposta. Porque existem aqui muitas
alternativas. Especulações. O pai não deu uma só vez. O pai dá. Só que o testemunho que dá o pai é um testemunho interno. Cada um percebe. Ninguém vem a mim se o pai, teologia desse aqui, se o pai que me enviou não o atrair. E todo aquele que vier a mim não morrerá, etc. Percebe? Então, eu acho melhor a explicação daqueles que dizem que o testemunho do pai é um testemunho real, sempre atual, porém de ordem interna. Você pode estar plenamente iluminado a partir do seu coração. Sua fé ilumina você desde dentro. Só que você não pode emprestar essa fé a um colega ateu. Não. Por mais que você quisesse iluminá-lo e ele quisesse ser iluminado, não dá para a luz sair daí e entrar lá. Não dá. Ele precisa ser iluminado, ele também por Deus. Continue. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. E sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Quarto testemunho, o testemunho das Escrituras, isto é, do conjunto do Antigo Testamento. E os primeiros cristãos fizeram tesouro do Antigo Testamento e até fizeram coleções antológicas de textos cristológicos tirados do Antigo Testamento. Salmo 22, Salmo 69, Salmo 101, Salmo 2, só para citar aqui a esmo o Saltério. Tá certo. E agora nós temos que encerrar. Sim. E não, falta ainda um testemunho aí. Falta ainda, leia o último testemunho, mas a minha leia rápido. O último testemunho. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podereis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é o vosso acusador. Este é o último, é a última testemunha, Moisés. E tanto mais grave, quanto para eles, Moisés era o grande defensor do povo. Para este evangelista, será o grande acusador. Moisés, em quem pusestes a vossa confiança? Na Torá, Torá de Moisés. O nosso programa está encerrado. Muito bem. E vamos continuá-lo na semana que vem. Muito obrigado. Até a próxima semana, bom domingo.